Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou Caio Fernandes, geógrafo e pós-doutorando no Centro Brasileiro de Análise de Planejamento, SEBRAP, e anfitrião desse episódio. Para compor essa conversa, estou com Sofia Roche. Tudo bem, Sofia? Tudo bem, Caio? Tudo bem, ouvintes? Eu sou a Sofia, sou estudante de Ciências Sociais e eu estou super animada para a nossa conversa de hoje. E eu estou também com Clara Campetelli. Tudo bem, Clara? Oi, Caio. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Clara, faço graduação em Ciências Sociais pela USP e sou bolsista aqui do Urbandata. É muito bom estar aqui de novo com vocês. Obrigado, Sofia, Clara. Bom, no episódio de hoje, nós damos as boas-vindas a Donizete Casolotto, pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole. Olá, Donizete, tudo bem? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você poderia se apresentar, por favor, à nossa audiência? Eu que agradeço o convite de vocês. Meu nome é José Donizete Casolotto, nome completo. Eu sou geógrafo também e tenho trabalhado muito na geografia. Primeiro eu trabalhei com cartografia convencional, depois eu entrei na cartografia digital e estou no CEM há 20 anos. Bom, nossa conversa hoje será sobre uma nova base cartográfica elaborada pelo Centro de Estudos da Metrópole, que levantou mais de 700 pontos geolocalizados de equipamentos governamentais na região metropolitana. Assim vai nossa primeira pergunta, Donizete. Não é tão simples encontrar disponíveis bases cartográficas de regiões metropolitanas para uso. O que normalmente encontramos são recortes de estados ou municípios isolados, grandes regiões do Brasil, etc. Assim, como uma base cartográfica como essa ajuda a compreender a complexidade do território urbano e metropolitano, quais análises podem ser feitas a partir dela e que ferramentas a disciplina como a geografia, ou mais especificamente a cartografia, podem nos dar para entender o urbano? Caio, você fez muitas perguntas e eu vou tentar destrinchar um pouquinho aqui. Bom, uma base cartográfica, ela tem múltiplas aplicações, evidente, dentro do mundo da pesquisa. Não é um produto de alto consumo, é um produto que todo ambiente de pesquisa, seja nas sociais, seja de saúde, seja de ambiente, é fundamental. Nós vivíamos até os anos 80, 90, nós vivíamos na cartografia analógica. Só tínhamos mapas impressos, então era muito mais difícil você ter informação. Mesmo os mapas da época, era o que tinha, era o que o pessoal podia utilizar. Eles condensavam uma série de informações, como sempre foi. A cartografia ela tem essa capacidade de reunir, sintetizar e permitir uma visão rápida, correlacionando os elementos todos do espaço, da porção espacial que está representada ali. Esse é um ponto que eu queria destacar em primeiro lugar. Atualmente, com o meio digital e o geoprocessamento, eu costumo dizer que os mapas acabaram sendo potencializados. Você tem mais informações e você trabalha melhor, você quase não tem limites para você fazer suas análises. Quando na época da cartografia analógica, o trabalho era mais difícil e demandava mais tempo, demandava mais bases. As grandes questões, elas permanecem. Os grandes entraves, os principais ruídos de uma boa representação cartográfica, eles existiam na época do analógico e continuam existindo no digital também. Primeiro ponto, por exemplo, a dificuldade de conseguir informação. Você tem hoje o meio digital que foi anunciado como uma nova era, etc. e tal. Sem dúvida, nós temos uma série de facilidades, só que no Brasil, principalmente, eu não sei se em todos os países, mas nós temos uma dificuldade muito grande de disponibilizar informações, principalmente os órgãos públicos. Então, aquela história de que cada município tem um site, por exemplo, só para citar um exemplo, todos os municípios praticamente têm, eu não sei se são obrigados por lei, mas todos têm um .gov. Mas você vai ali, você não tem a informação que você precisa. Tem alguma informação. E quando você vai sair um pouquinho daquele script convencional, aí começa um calvário para você conseguir os dados. Esta base, se eu falar só dela, posso estar sendo restrito. Na verdade, todas as bases que nós fazemos, nós temos uma preocupação, por exemplo, de disponibilizar ao máximo bases que contemplem toda a região metropolitana de São Paulo e não apenas o município de São Paulo, como é muito comum. Nós temos, inclusive, no nosso acervo, algumas bases que só
cobrem o município de São Paulo, por uma questão muito específica, ou porque algum projeto específico era só de São Paulo e foi muito difícil viabilizar a informação dos vizinhos, etc. Então, tem algumas das bases que não cobrem toda a região, mas nós procuramos passar, através dos mapas, esse conceito da região, porque, na verdade, você tem aqui uma concentração muito grande de pessoas, de recursos, de equipamentos, de investimento e de problemas, etc., porque é uma região altamente urbanizada. Você tem o fenômeno aqui da urbanização comparável às grandes aglomerações do mundo, e isso tudo requer múltiplas visões, que você apresente as informações de uma forma que seja possível trabalhar. Você não vai colocar numa base só todos os assuntos, é o primeiro ponto. Você tem que fatiar os temas para que você possa trabalhar, senão fica muito difícil. Então, nós procuramos fazer o que se fazia antigamente com os mapas temáticos. A gente transfere essa ideia de você usar um tema para a facilidade de uso. Mas, de qualquer forma, a gente tem que buscar tudo isso e colocar tudo junto para que todos operem, para que você não tenha, por exemplo, a localização da Câmara Municipal de Cajamar, mas não tenha de Caieiras. Não, eu tenho que ter de todos os municípios. Nós temos essa preocupação de trazer a informação por completo. Então, se eu quero fazer uma análise, como anda o sistema legislativo municipal, a população tem acesso à Câmara? Então, uma primeira análise que você pode fazer rapidamente é: onde fica a Câmara desse município? Está no ponto central do ponto de vista geográfico, do ponto de vista do sistema viário, do transporte? A população tem acesso à Câmara? Ela é realmente a casa do povo, etc. Você pode fazer uma comparação dos diversos municípios com essa informação, porque ela está completa. Nesse sentido, quando você tem um tema para ser trabalhado, você tem que ter essa preocupação de, dentro daquilo que foi proposto, ser completo, porque senão fica tudo muito restrito. A sua análise vai ficar prejudicada. Esse é um ponto, foi importante na produção dessa base e de todas as outras do nosso acervo. É uma preocupação que nós temos com isso. Agora, no caso aqui dos serviços governamentais, a gente tem uma dificuldade especial porque os serviços governamentais são de 3 níveis. Você tem o municipal, você tem o estadual e você tem o federal. E nem todos estão disponibilizados com a mesma facilidade. Então a gente tem que buscar sites disso, sites daquilo, entra aqui, entra ali, busca as informações para poder juntar e você ter um panorama o mais completo possível para que o pesquisador possa desenvolver bem o seu trabalho. Perfeito, Donizete. Eu tive a oportunidade de acessar as bases cartográficas do CEM e posso corroborar que é um grande diferencial essa possibilidade de trabalhar com uma região metropolitana e a quantidade de informações que vocês disponibilizam. Passo a palavra então para a Clara. Eu vou fazer agora uma pergunta relacionada um pouquinho ao que você já comentou sobre essa questão do digital. Uma entrevista com o Jornal da USP, o senhor comentou que faz um georreferenciamento digital, fornecido no formato padrão de shapefile. Esse formato, ele se destaca do georreferenciamento tradicional em quais sentidos? Quais são as diferenças entre essas duas formas? Inclusive, se puder explicar aqui um pouquinho pra gente o que seria esse padrão shapefile? Clara, esse padrão é o seguinte, ele é um dos primeiros que foram elaborados para o geoprocessamento. Todas as empresas e as instituições que começaram a desenvolver softwares de geoprocessamento passaram a usar esse modelo como padrão, porque já tinha alguém que começou assim, eu não vou saber dizer a história exatamente dele, mas ele virou padrão mesmo porque, como todo mundo, houve várias pesquisas em vários lugares, então havia o risco, como por exemplo, o sistema de livro digital. Eu me lembro que há um tempo atrás tinha 3 grandes sistemas e eles não conversavam. Então, se você comprava um produto, tinha que ser naquele modelo, naquele formato. Mas nesse formato eu não tenho. Isso ficou ruim para o livro digital desenvolver. No geoprocessamento, não, esse problema não existiu. É claro, cada software tem o seu formato, mas todo mundo usa o formato shapefile por conta de você ter uma conversa com os demais. Foi uma convenção que se estabeleceu ao longo do desenvolvimento dos sistemas de geoprocessamento. Embora o shapefile tenha uma falha, digamos assim, uma carência no tocante ao banco de dados, que ele usa o sistema do DBase File, que é o DBF, porque o shapefile são 3 arquivos. Quando você baixa um shapefile, você tem que ter o shape propriamente, que é o que abre, você tem o DBF, que é o banco de dados, que é o formato DBase antigo, e você tem o SHX, que é o que faz a ligação entre
os dados do banco e os elementos da tela. Porque o geoprocessamento, ele é baseado nesse sistema. Você tem um banco de dados e você tem geometrias na tela que você vê. Então, se você tem um pedaço de rua, um trecho de rua, esse trecho é uma unidade, é uma linha no banco de dados daquele arquivo de ruas. Então, ali você coloca o nome daquela rua, a largura daquela rua, a extensão daquela rua, você vai colocando várias colunas de dados. E a geometria é a mesma, então você tem sempre essa duplicidade num arquivo de geoprocessamento. O shapefile é isso, o DBF é o banco de dados, o SHX é o que faz a ligação entre os dois e o shape é o que abre, é o que faz funcionar. Eu não, do ponto de vista digital, eu não saberia te explicar tecnicamente, mas é assim que ele funciona. Agora, quando você baixa os shapes mais novos, ele traz também um PRJ, que é para indicar projeção, para facilitar, correlacionar com outros sistemas, né? Mas é assim que a gente faz. Então, a gente fornece sempre o formato shapefile, porque é o formato padrão de gel, seja num software pago, como por exemplo, nós usamos um software que se chama, de uma empresa chamada Caliper, é um software relativamente barato, mas que é muito bom para editar. Mas tem também o ArcGIS, que é uma família de softwares mais caros, mais complexos, que trabalham com outras funcionalidades. E você também tem o QGIS, que é o mais popular hoje por conta de ser colaborativo e ser free. Você baixa o QGIS e você trabalha à vontade. O QGIS tem o formato dele, o Maptitude tem os dele e o ArcGIS tem os dele, mas todos são compatíveis. Você sempre tem que salvar no formato shape, senão o seu colega ou a sua outra unidade de trabalho ou a outra universidade com quem você vai conversar talvez não tenha aquele mesmo software. Então, o shapefile ele funciona como essa conciliação entre os diversos formatos. Muito interessante. Parece que essa questão então do digital ele é mais acessível para pessoas poderem se comunicar com uma linguagem comum e também para abarcar mais regiões. Seria um pouco disso. Ele surgiu e foi uma beleza. Eu penso, na minha análise, eu vejo, diferentemente, por exemplo, do desenvolvimento do carro, que substituíram as carroças no final do século XIX. Uma parte da Europa foi desenvolvendo, tinha vários lugares que se desenvolveram e botaram o volante do lado esquerdo. Na Inglaterra, resolveram pôr do lado direito. Só que isso não foi resolvido e hoje nós temos dois padrões de coisa que não se resolve mais. Você tem uma boa parte do mundo com a mão inglesa e a maior parte com a mão, digamos, convencional, que é o lado direito. Então, o desenvolvimento das coisas na sociedade tem esse risco de você não combinar as coisas no começo e depois fica difícil você juntar depois. No geoprocessamento, pelo menos tem essa linguagem comum de formato de arquivo. Então, quando você faz o curso de geoprocessamento, qualquer lugar que seja, isso é básico, que a gente dava curso no SEM, ele foi interrompido depois por conta da pandemia e de outros problemas que nós tivemos, a gente acabou descontinuando o curso de geoprocessamento, mas esse era um dos pontos que a gente sempre frisava, você tem que trabalhar sempre em shape. Hoje já está mais resolvido, tinha época que muita gente usava formatos bem malucos, e aí você pegava aquilo, o que eu faço com isso? O meu software não abre, mas o shape todo mundo abre. Ótimo. Agora eu vou fazer uma questão, mas muito bacana saber mais sobre as ferramentas que permitem uma base cartográfica como essa existir, as ferramentas técnicas. Mas a gente conversar um pouco mais sobre a base em si, em síntese também, falando um pouco para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, a base apresenta a presença das estruturas governamentais de competências exclusivas nos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo. Então é uma base aí bastante extensa e a partir dela a gente consegue talvez apontar algumas conclusões que podem ser tiradas. Então, perguntar para o senhor, que conclusões podem ser tiradas sobre a distribuição espacial dessas estruturas pela região metropolitana de São Paulo? A base já aponta alguma ideia, alguns caminhos sobre a existência de uma desigualdade regional nessa distribuição? E de que forma essa desigualdade aparece representada? Não, sem dúvida, todos os temas que a gente utiliza para representar, eles vão refletir, evidentemente, a realidade, não é? Porque uma base cartográfica, ela está atrelada àquele território, àquela porção do espaço que ela representa, ok? Então não dá para eu ficar mascarando, ele mostra a realidade. Agora, a gente que prepara, que elabora, claro, a gente está vendo, está olhando, mas às vezes a gente nem acaba utilizando, nem dá muito tempo de fazer muita análise, né? Mas com certeza a gente percebe uma
série de carências de imediato. Porque o que ocorre? Os serviços governamentais, eles têm duas linhas, como você já colocou na pergunta. Você tem os de competência exclusiva e tem os que são compartilhados, né? Por exemplo, a saúde não é exclusividade do Estado, mas ela é oferecida pelo Estado nas 3 instâncias governamentais, mas você tem instância privada também que trabalha junto também com a saúde, oferece também serviços outros complementares a esse serviço público. A educação é a mesma coisa, só para dar 2 exemplos. E no nosso caso, essa base realmente são só dos serviços de competência única. E os dados de saúde, de escolas, de localização de equipamentos de ensino superior, hospitais, etc., estão em outros arquivos. Ficaria muito confuso a gente colocar tudo que é do governo. Então, na hora que a gente coloca, tudo vai acompanhando. Sofia, você tem corpo urbano da região metropolitana, ele segue o padrão de outros. Você tem áreas mais adensadas, áreas consolidadas de uma urbanização já mais antiga, que tem uma densidade que se adensou demograficamente antes, ela acabou sendo contemplada com uma gama de serviços de toda ordem, de ponto de vista de comércio, de serviço, etc., e inclusive o serviço público. Agora, existe uma condição complicada que o governo ele vai colocar, por exemplo, um serviço público novo aí, que é uma coisa que não é assim, que é importante no dia a dia do cidadão, que seria o poupa-tempo. Você tem o poupa-tempo, que é uma iniciativa do governo estadual. Depois ele acabou sendo replicado nos municípios. Você tem vários poupa-tempos com um nominho meio diferente que o pessoal andou fazendo. Eu não sei bem se por questões de partidárias ou políticas, mas você tem algumas coisas assim que os municípios que fizeram. Mas enfim, o poupa-tempo, ele como buscava dar um atendimento macro, coisa bem grande, como é que foi o princípio dele? Vamos colocar nos lugares onde as pessoas estão ou no lugar onde as pessoas mais circulam. Então, os primeiros poupa-tempos foram na Praça da Sé, acho que no Largo 13, depois logo teve um na Luz, e foi indo assim. Então, esse é o princípio. Por quê? Aí você tem um adensamento na região que já é densa. Porque se você colocar um poupa-tempo num bairro muito distante, com menor densidade e com menor acessibilidade para outras regiões, aquele investimento não se viabiliza. Então, tudo vai contribuindo para você ressaltar essas diferenças do clássico modelo centro-periferia. Nós nunca tivemos no Brasil uma política de fazer uma melhor distribuição das coisas numa cidade. Você teve, a partir dos anos 60, 70, quando se começou a falar de zoneamento urbano, de você estabelecer áreas específicas para usos, não, vamos colocar as indústrias aqui, outras aqui a gente põe residência, aqui a gente põe comércio. Começou assim, muito toscamente, mas a nossa urbanização ela tem 100 anos, podemos dizer, né? Desde o final do século XIX, que a urbanização começou a ficar importante no Brasil, começou a crescer, mas ela só foi tomar realmente corpo já nos anos 30, 40, quando você teve uma das grandes industrializações. Tudo foi sendo feito meio assim, meio pelo mercado, meio sem nenhum tipo de controle. As nossas instâncias públicas de gestão nunca chegaram na escala do urbano, sempre foi uma coisa muito genérica. Então nós colhemos hoje esses resultados porque o poder público ele nunca agiu, a sociedade nunca exigiu isso, então vai se acumulando essa diferença. Então qualquer tema que você usar. Agora, você tem momentos históricos, digamos, momentos do desenvolvimento da cidade, quando você inverte essa lógica. Por exemplo, o caso que eu cito, que sempre cito ele, que é um dos poucos casos de sucesso, que são as escolas do tipo CEL. Vocês devem conhecer, acho que elas funcionam ainda no município de São Paulo. Elas foram instituídas no começo dos anos 2000 ou no final dos 90, eu não me lembro, foi por aí. E essas escolas tinham um diferencial, você coloca as unidades CEL no mapa, elas não estão no centro, elas fazem um cordão na periferia, elas fazem um colar no entorno da cidade, porque ela tinha como propósito cobrir as carências dessas áreas mais periféricas em termos de espaço para atividades artísticas, espaço para atividades esportivas, todo esse tipo de coisa aqui, mesmo cinema, essas coisas, porque ali não tinha nada disso. O mercado ali não oferecia quase nada, os bairros eram muito carentes, esses bairros mais novos, não que não sejam densos, eles têm muita população,
mas eles não eram servidos. Então, essa ideia, esse projeto da Prefeitura de São Paulo, ele buscou inverter, mas nós não temos isso como uma prática. Isso foi um momento que houve e, infelizmente, não foi muito copiado. Eu vejo, por exemplo, só comparando isso, talvez em outros países a gente tenha um pouco de experiências. No caso do Canadá, por exemplo, onde eu tenho visitado por conta de família, eu tenho ido lá no interior do Canadá, eles têm um modelo de urbanização onde, por exemplo, você faz um bairro residencial, não são todos com o mesmo tamanho. Aqui no Brasil você tem um condomínio onde você estabelece um padrão de imóveis, ou você faz um conjunto habitacional, onde você tem um padrão de apartamento, assim, às vezes são blocos sem elevador, etc, dependendo da área. Lá, eles não chegam nesse extremo, por exemplo, de juntar conjunto com condomínio, mas eles apontam para esse caminho. Você pega um residencial lá nessa cidade onde eu vou sempre, a cidade de Calgary, lá você tem, no mesmo bairro que tem toda a cara de condomínio, parece um condomínio nosso, só que não tem porta, não tem nada, é tudo aberto. Você tem casas de 3, 4 tamanhos. E você tem também blocos de apartamentos pequenos, como um imóvel de entrada, um casal jovem, alguém com uma renda menor, que não tem dinheiro para morar numa casa, ele mora num apartamento pequeno. Tudo no mesmo bairro. Isso é muito legal. É um caso concreto e, para mim, é de sucesso. Eu acho que isso tinha que ser experimentado no Brasil, mas infelizmente a gente não chegou nisso. Se isso foi vislumbrado, isso é vislumbrado em algum momento de alguma gestão, por algum motivo específico, mas que depois acaba não continuando. Nós não temos essa maturidade como sociedade para buscar essas soluções, exigir esse tipo de coisa. Então nós temos assim um descompasso ali entre o que as pessoas precisam, as pessoas querem, e o que normalmente as nossas estruturas governamentais fornecem. O tempo que eu estou fazendo o mapa e estou observando, em 50 anos eu vejo que o modelinho não mudou muito. Você continua com os mesmos vícios. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Ótimo, muito legal. E também esse exemplo do Poupa Tempo ilustrou bem a relação entre o serviço governamental e quase que a cisão entre centro e periferia, essa distribuição desigual que a gente tem, mas também a sua visão em relação a esses quase 50 anos fazendo mapas. É muito interessante. Também pensar como que essa base cartográfica pode nos mostrar onde, geograficamente, o governo precisa mais investir, em qual tipo de serviço também para a população, tentando inverter essa lógica capital-periferia e tentar uma distribuição um pouco mais equitativa, mas muito bacana. Só para completar, eu posso ter sido esquecido. Você tem alguns serviços, por exemplo, a saúde municipal ela é bem capilar. É um serviço que, embora tenha crônicos problemas de não atender da forma mais adequada, etc., mas a presença de UBSs, se você olhou um bairro mais novo, ou seja, um bairro normal, seja uma área que foi ocupada de forma não convencional, você tem ali, quase sempre você vê uma UBS. Então você tem uma capilaridade aí que funciona. A escola fundamental também, se você observar, você tem uma quantidade bem razoável. Então, não é que nós vivamos num caos total, não. A gente tem alguns serviços que funcionam bem. O que nos falta é um pouco mais de continuidade, eu acho, adensar um pouco isso, seguir um pouco mais nessa linha, né? E, sem dúvida, como você falou, a base pode ajudar, porque ela está mostrando. Você vê um mapa, você vê uma imagem do Google que está na tela, todo mundo pode olhar. Ele é lindo, maravilhoso, mas ele não fala muito, ele pode dar uma ideia. Mas quando você transforma essa imagem numa base digital, ou mesmo que você faça um mapa, e você coloca ali pontinhos, e nesses pontinhos você dá um nome, e ali você coloca, não, isso aqui é um posto de saúde e tem essa condição, ele é do estado, ele foi inaugurado no ano tal, ele tem tantos profissionais. Então assim você pode começar a fazer relações, começar a fazer os polígonos que você usa no geoprocessamento. Por exemplo, tinha um polígono muito interessante, não sei se vocês utilizam ou já utilizaram, era o polígono de Voronoi. O Voronoi é um matemático russo que criou esse sistema em que você cria
polígonos a partir de uma rede de pontos. E aí você aplica isso aí no geoprocessamento, então você vai ter uma área, cria polígonos de forma que aquele pontinho fique no centro desse polígono. Tá? É mais ou menos assim a ideia. Aí você bota isso em cima de um arquivo dos setores censitários do IBGE, por exemplo, que dão à população por pedacinhos, por micro recortes territoriais, você soma, então você sabe que aquele posto tem uma população ideal para ser atendida, tanto o outro tem menos, o outro tem mais, então você consegue já fazer uma análise rápida de como um posto pode estar sobrecarregado, muito mais do que o outro, então aqui é o lugar melhor para você implantar um novo, etc. Realmente, a tecnologia, essas técnicas novas, elas facilitam, você só olhar os mapas antigamente era mais difícil, porque a velocidade de produção dos mapas convencionais e o crescimento da cidade tinha muita diferença. Você acabava de imprimir um mapa, já estava desatualizado. Porque esse, aliás, é um ponto interessante da produção, né? Você tem a produção de bases, você está representando o espaço geográfico, um recorte espacial. Você não representa o espaço todo, a não ser que seja um globo terrestre, que você tem totalidade, mas ele não é prático do ponto de vista da análise e da tomada de decisões e das ações de governo, da gestão. O ideal é você ter uma coisa, para isso que você existe o recorte territorial. Então você tem o mapa de São Paulo, ou da região metropolitana, e você foi feito em que época? Ah, essa base é de 2018. E essa aqui? Esse aqui é de 2005. Aí a pessoa já fala, já é de 2005. Por quê? Porque, com certeza, de 2005 para agora são 20 anos. Então os dados vão estar defasados. Evidente que algumas bases não. Por exemplo, os rios. Os rios, embora eles mudem de lugar também por conta da natureza, rio de várzea, às vezes muda o lugar. Ou às vezes as pessoas fazem uma obra, uma construção grande ou um bairro e ele empurra o rio mais para lá, empurra mais para cá. Mas, de um modo geral, o rio está no mesmo lugar. Você pegar as linhas de metrô, tudo bem, elas não saíram de lá, mas só que tem novas linhas, então ele já está desatualizado. Então, dependendo do tema, a idade, e é uma questão que no Brasil também não se valoriza, é quando você faz, por exemplo, uma referência na comunicação da televisão. Você apresenta um vídeo, mas você não coloca data. Você mostra a pessoa falando, mas nunca coloca data. Você tem que ter uma referência de data, porque o espaço é dinâmico. Então, com o passar do tempo, aquela realidade que você representou já mudou. E esse é um outro desafio da produção cartográfica. Você tem que ter claro que você fez aquilo naquele momento, naquela escala. Se você vai usar, você tem que saber. Então nós procuramos ter essa preocupação também, até porque nossas bases também, elas não têm nenhuma pretensão de encerrar as questões. Ela é apenas uma pesquisa que a gente faz com todo cuidado, com uma série de cuidados para ser mais completa possível, mas o pesquisador, por exemplo, no caso das unidades de saúde que nós estamos falando, se você tem dados sobre essas unidades, quantidade de pessoas atendidas por mês, quais as doenças que mais procuraram esse posto, por que motivos as pessoas foram lá, se o atendimento é mais de criança ou mais de adulto, de onde que as pessoas vieram, se era do bairro do entorno ou se vem de outras áreas, tudo isso aí pode ser colocado em bancos de dados e você agrega àquele ponto daquele arquivo. Nós colocamos alguns dados básicos, mas aí esse arquivo pode ser complementado de acordo com os dados que o pesquisador tem ou que ele pesquisa. Então você vai num crescente de densidade, de capacidade de análise, porque você tem mais informações agregadas. Então essa é a nossa ideia, fazer os arquivos de forma que também eles possam, porque se a gente ficar às vezes preocupado, mas eu não tenho esse dado, mas eu não tenho o ano que foi fundado, então eu não faço. Não, eu posso colocar o ano que foi construído o posto daqueles que eu tenho, mas aí eu não consigo, a informação ninguém sabe, você liga, você vai atrás, ninguém te dá o retorno, é uma dificuldade muito grande. Então você deixa lacunas, paciência, fica sem. Então é melhor você ter um arquivo que você tenha o ponto lá no lugar certo, que tenha naquela data que esteja bem completo, mas algum dado ficou para trás, paciência, porque a gente tem muito isso no Brasil, ou você faz tudo perfeito ou você não faz nada. Não, a gente faz até um ponto, depois a coisa vai continuando em etapas. Perfeito, Donizete. Muito interessante essa explicação sua sobre tanto do processo de adensamento e, de alguma forma, uma certa regionalização, né, um zoneamento que esses equipamentos governamentais eles acabam produzindo, né, que se reforçam ali numa lógica associada ao transporte, muitas vezes à moradia, etc. Mas também o processo metodológico das dificuldades de se construir essas bases que não são nada triviais, né, são processos realmente muito laborosos de se fazer. E aí, nesse sentido, você chegou a mencionar, na verdade explicou de alguma maneira como esses dados eles podem auxiliar no planejamento, e acompanhando uma entrevista sua
no Jornal da USP, muito interessante. Você chegou a mencionar também como é importante essa segmentação por esferas, tipos de serviço, etc. Tendo em vista que algumas regiões até podem ter alguns equipamentos, mas outros não, e também o tipo de equipamento acaba variando. Só para pegar o exemplo que eu me recordo na sua entrevista, você mencionou que na região do Grajaú, por exemplo, tinha uma ausência de cartórios, por exemplo, que é um serviço fundamental, muito importante, mas havia, por exemplo, presença de delegacias de polícia, etc. Então, se você puder, por gentileza, aprofundar um pouquinho, seja através das experiências que você já teve com prefeituras, etc., como que essa segmentação, essa produção de base de dados podem auxiliar no planejamento urbano mesmo das cidades e das regiões metropolitanas? Caio, você tocou num exemplo interessante e, claro, eu vivo isso, trabalho com mapas e com informação nesse tempo todo, então para mim é muito bom falar disso. Mas essa questão do Grajaú e dos cartórios, aí você já toca na questão da multiplicidade de esferas. Nós temos no Brasil, como eu falei, as 3 esferas. Nem sempre elas conversam, ou melhor dizendo, quase nunca elas conversam. Então o caso do município de São Paulo é um caso muito exemplar, é muito didático para vocês verem os conflitos de instâncias governamentais, que é um problema muito grande. As pessoas nem sempre se percebe. O caso mais banal que a gente vê, por exemplo, uma rodovia estadual. A rodovia estadual faz uma melhora, uma duplicação, digamos, e ela está passando perto de uma cidade, mas a cidade não toma ciência daquilo. O município não faz nada, é estrada do governo. Ele nem vai olhar, ele nem sabe o que está acontecendo. Quando, na verdade, devia ter uma integração, porque esse bairro precisaria ter uma transposição, ou precisaria ter um acesso, um trevo naquela parte ali. Mas quem sabe o detalhe do que precisa, geralmente, é o município. O Estado, mesmo que ele tenha boa intenção, mesmo que a concessão rodoviária tenha sido bem feita, às vezes ele não consegue saber. Então seria o ideal você ter essa conversa. Com a federal, então, pior ainda. Eu tenho um caso aqui que eu acompanhei numa assessoria que a gente fez uns 10 anos atrás aqui na Prefeitura de Campinas. Eu dizia para a turma, vocês sabiam que aqui em Campinas tem um aeroporto? Porque os dados, os mapas, tudo que era da Prefeitura daqui de Campinas na época, ele ignorava Viracopos, porque Viracopos era uma coisa federal. Guarulhos chegou ao ponto de eu cheguei a ver isso no tempo ainda da cartografia analógica, até depois na digital eles estavam repetindo isso. Você via o mapa de Guarulhos e tinha um buraco no meio, tinha uma área que não tinha dado nenhum. Eu pensava, mas o que é isso? E, bom, eu sabia, né, porque a gente já conhece. É a área do aeroporto. O aeroporto é federal. O município não tem nada a ver com o federal, ele não pode nem entrar, ele não pode fazer nada. Então, esse tipo de coisa, no urbano, é complicado, porque as pessoas passam por cima das fronteiras. As pessoas não estão sabendo se é o governador, ele quer o serviço, ele quer que a sociedade funcione, seja no transporte, seja na saúde, né, seja na educação. Então, a gente está caminhando devagarzinho para uma melhora. Então, hoje, por exemplo, a saúde, o serviço da educação, a escola fundamental ficou com o município, depois o ensino médio passou para o estado, então já começou aos poucos. Mas aí você vai lá no Rio de Janeiro, tem um colégio federal. Ora, o que o governo federal tem que ter um colégio? Não, isso não é da esfera federal, a educação é do município ou do estado. Então você tem umas distorções com as quais você vai convivendo, e parece que a nossa sociedade é meio assim, alheia ao que está acontecendo em volta. Mas voltando lá ao Grajaú e aos cartórios, os cartórios são da competência da esfera estadual, ok? Você faz registros de vitais e você faz também uma série de outros trabalhos, mas os principais, os clássicos, né, os registros vitais, que são as certidões de nascimento, as certidões de casamento e os atestados de óbito. Então, são as 3 que eram feitos até a República, não sei se vocês que são das sociais devem saber, mas eles eram feitos pela Igreja Católica. Então era o padre que fazia isso. O padre tinha a função de cartório. Isso durou... Nós temos... Os cartórios têm pouco mais de 100 anos aqui no Brasil. O município de São Paulo, ele era dividido em distritos. Distritos e subdistritos. O que era o distrito? Até muito recentemente. Hoje já mudou um pouco, mas ele era o quê? Era o território de competência de cada cartório. Ele é uma herança dos territórios das paróquias da Igreja Católica. Então, o padre registrava desse bairro para cá, daquele bairro para lá já era na outra paróquia. E assim, quando passou o serviço, saiu da igreja e passou para o Estado, o modelo foi o mesmo. Em vez de paróquia, passou a ser distrito e em vez de igreja, passou a ser o cartório. Então, você tinha uma divisão no município de São Paulo, que era dos distritos e subdistritos, que era uma divisão, que era uma herança
do período que a igreja ainda governava, porque ainda havia o serviço da igreja. Então você tinha as áreas de cada cartório, ou seja, os distritos e subdistritos, eles tinham um formato que não fazia o menor sentido. Você tinha distritos muito pequenos, distritos médios e distritos enormes. Porque essa estrutura territorial, dos que era a cara do serviço público, porque ele era definido por lei e tudo, e os cartórios seguiam isso à risca, porque se eu pegasse o cliente do outro, o outro brigava comigo, né? Então o limite organizava esse serviço. Elas ficaram muito defasadas. E o que ocorreu? Em 1991 foi publicada uma lei reorganizando a divisão distrital de São Paulo. E aquilo mexeu com toda a estrutura. Só que a competência para fazer distritos, para definir os distritos do município, era uma competência do governo estadual. A Constituição de 88 passou essa competência para o município. E lá na prefeitura houve o entendimento de que nós estávamos em 91, de 88 já podia se fazer, e foi feito. Só que o Estado não aceitou, os cartórios não aceitaram essa divisão. Tanto o cartório de serviços de registros, como o sistema eleitoral. O TSE, ele não se adequou à nova divisão distrital do município de São Paulo. Por quê? Porque não quis, por vaidade ou porque ele é superior. Existe essa questão também. O município que se curve a mim é uma herança do absolutismo que nós temos nesse país, né? Muito forte, vocês talvez tenham observado isso. Não existe um senso comum de que a sociedade é para ser gestada, o espaço é para ser gerenciado e não importa a instância, não. Que existe uma postura de trono. Eu estou aqui no trono e meu trono estadual é acima do trono municipal. E isso gera muito conflito. Então o que ocorreu? Eles ficaram com os mesmos. Depois eles criaram um ou dois só, mas não criaram mais. E o município já tinha dado para eles uma estrutura territorial completa, prontinha. Olha, essa estrutura é bem divididinha. Você tem população mais ou menos homogênea, de forma que se você tiver um distrito em cada pedaço desse, em cada território desse, você vai estar atendendo muito bem a população. Já estava mastigado, mas ele não quis e o Estado não quis. Quem que não quis também? A polícia estadual, ela também não quis, porque ela tinha o território dela, das delegacias, e aí eles não queriam mudar. A mudança nunca é bem vista, nunca é bem aceita pelo ser humano de modo geral. E no serviço público isso adquire outras conotações, porque aí você tem as esferas locais de poder, lícitos ou não lícitos. Isso tudo trava. Então, quando você fala do cartório de Grajaú, você vê que não tem. São áreas imensas, coisas que não tem, porque eles não se adequaram à divisão. Depois de algum tempo, depois já nos anos 2000 e tanto, a Polícia Civil e a Polícia Militar fizeram uma conciliação das fronteiras. Foi no final dos 90, se não me engano. Dos limites entre um quartel da Polícia Militar e um distrito policial. Mas só que eles não seguiram a divisão que a prefeitura propôs dos distritos. Eles fizeram uma outra. Então, quando você vê na imprensa os homicídios em Campo Limpo são tantos. Mas o que é o Campo Limpo da polícia? O que é o Campo Limpo da prefeitura? Que é o mais usado por todos os órgãos públicos, pelas subprefeituras, é usado o distrito municipal. Esse conflito é muito grande. Quando você fala dos cartórios, você está explicitando essa coisa. Mas aí não é uma questão de falha do serviço público, mas ela é calcada no quê? No ruído que tem entre a instância municipal e a instância estadual. Mais ou menos assim. Muito interessante, Donizete. Interessante também ver essas heranças, né, territoriais, processuais, que algumas se transformam no espaço, outras vão permanecendo, enfim, isso vai de alguma forma também reproduzindo esses padrões desiguais de desenvolvimento espacial. Eu vou passar agora a palavra para Clara, para ela fazer mais uma pergunta. Antes de tudo, eu queria agradecer a conversa. Acho que tá sendo muito legal, assim, pra gente que tá aqui. Espero que pros nossos ouvintes também. Tá muito interessante todo esse assunto. Uma coisa, assim, que eu gostaria de perguntar é como que você pensa que essas pesquisas podem se desenvolver, até as suas pesquisas mesmo? Você acha que tem uma expectativa para algum próximo trabalho? Ou uma área, né? Você comentou também de Campinas. Quais são os seus planos para o futuro? Bom, meus planos não são muitos, porque a minha idade já não tem muito futuro, eu tenho menos. Então, penso de aproveitar um pouco mais as pesquisas que eu fiz. Eu não sei se no âmbito do CEM ou não, porque o Centro de Estudos da Metrópole ele também tem uma dinâmica que é dada pela própria FAPESP, pelos projetos, pelas diversas etapas do projeto, né, que o Centro de Estudos da Metrópole é um projeto. Eu sou um pesquisador associado, então eu presto serviços, mas eu não sou exatamente docente. Agora, eu
particularmente, eu tenho desenvolvido algumas pesquisas minhas em torno dessa questão das estruturas territoriais, dessa questão das heranças, etc. Porque você, no Brasil, tem uma dificuldade muito grande para lidar com as mudanças, né? Então, esse tipo de questão sempre despertou muito minha sensibilidade geográfica e eu me bato um pouco com isso, com essas questões. Eu penso de avançar na disponibilização de trabalhos, na divulgação, no questionamento, na apresentação de provocações, como eu estou fazendo aqui agora com vocês. Mas tudo isso vem do quê? Do meu histórico de ver as estruturas sociais em mapas, em bases cartográficas. Se você trabalha com isso diretamente, você começa a pegar um pouco de gosto por isso e começa a perceber as nossas distorções, os nossos vieses, as nossas desigualdades, as nossas concentrações, desconcentrações, etc, etc, etc. Muito obrigada. Bom, perfeito. E agora, já nos encaminhando para o final da nossa conversa, queria deixar os nossos ouvintes também bem esclarecidos, aí para o senhor conseguir falar para a nossa audiência, onde que conseguimos encontrar e como que a gente pode fazer para acessar essa base cartográfica que foi palco do nosso episódio de hoje. Essas bases cartográficas, elas estão disponibilizadas no site do Centro de Estudos da Metrópole. É muito fácil de acessar. centrodametrópole.fflch, né, que é a FFLeste.usp.br. E lá no site nosso, é muito fácil, pede no Google Centro da Metrópole São Paulo, ele te dá o link facinho. Lá você vai procurar pelo download de dados. Tem lá muito fácil na entrada do site, agora eu já me esqueci como é que tá, porque houve umas mudanças e eu acabei esquecendo. Lá você vai encontrar todas as nossas bases, tudo que nós fazemos, porque nossas bases, só para lembrar um pouquinho, nós temos lá produtos que foram feitos para determinados projetos, para determinadas pesquisas e que acabaram gerando bases cartográficas que nós deixamos lá também, para quem quiser consultar. Por exemplo, teve uma pesquisa, uma ocasião, de linhas de ônibus. Foi uma pesquisa muito interessante, mas era só do município de São Paulo, dos outros não foi possível fazer. Então esse trabalho ficou lá também. Nós temos lá tanto dados cartográficos como não cartográficos. São tabelas, às vezes, de área de saúde, da área de eleições também. Então você tem isso. Então a primeira coisa que você vê lá é geográfico, não geográfico. E no geográfico é que vem a área das bases que eu falei. Elas vão estar subdivididas em temas, e vai clicando que você acha muito fácil. Agora, você tem que ter um mínimo de habilidade com geoprocessamento. Você pode usar o QGIS, que você faz análises, comparações e tudo mais, bastando ter esse pouquinho de conhecimento de geoprocessamento, porque são todas bases para uso em geoprocessamento. Ok, muito obrigado, Donizete. Obrigado pela conversa muito interessante que tivemos aqui. Tenho certeza que os ouvintes vão gostar muito do episódio. Queria aproveitar também para agradecer a nossa audiência e agradecer também as companhias do episódio, agradecer a Sofia. Obrigado, Sofia. Muito obrigada audiência e também esse episódio super didático. Também alguns lembretes para vocês seguirem as nossas redes sociais, no Instagram, @urbanidadespodcast. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Clara. Obrigada, Caio. Obrigada, Donizete, Sofia, audiência. Foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Tô super ansiosa para o episódio sair e a gente poder escutar. É isso, então. Obrigado, gente. Até a próxima, então. Bom, a minha palavra final é realmente de agradecer a vocês e a paciência dos seus ouvintes, porque é um assunto que sempre causa bastante interesse, né? As pessoas às vezes não percebem esses dados da realidade que estão aí, né? Que afetam a nossa vida do dia a dia, essa questão das descontinuidades administrativas, digamos assim, né? Mas que quando a gente expõe sempre são interessantes para as pessoas. Espero que eu tenha sido claro, que eu tenha conseguido melhorar a compreensão dessas questões. Eu agradeço muito a vocês e parabéns pelo trabalho. Eu tenho visto outros podcasts muito bons. Espero que esse também esteja no mesmo nível dos outros e os ouvintes possam aproveitar bem. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.